Uma coisa que não sai da minha cabeça é se as escolhas no final da quarta temporada realmente importaram. Será que o Jade, o Boyd, o Henry, a Fátima, o Eldin, será que eles tinham alguma chance real ali? Ou a vida de todo mundo é só um jogo de cartas marcadas? E o mais importante, você percebeu que eles trancaram numa cela a única voz que tentou mostrar um caminho diferente durante 4 temporadas inteiras? Mas fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou te explicar o que realmente está acontecendo nesse jogo que a gente chama de From. E eu não vou mentir pra vocês não, quando eu assisti o final dessa temporada eu saí muito frustrado. Parecia que a série estava andando em círculos e não fazia nada direito. Mas depois que eu sentei, respirei fundo e comecei a ligar os pontos para escrever esse vídeo, o jogo virou completamente na minha cabeça. Eu comecei a enxergar uma camada muito mais profunda, porque o que aconteceu ali não foi sobre quem ganhou ou quem perdeu, mas sobre como as regras foram manipuladas desde o início. É só você olhar, por exemplo, para a última cena da temporada que mostra ali a Sofia e o menino de branco caminhando lado a lado no meio da floresta. A Sofia pega uma bolsa cheia de talismãs e joga dentro de uma árvore mágica. Aí o menino de branco vira para ela e diz que ela vai perder dessa vez. Ela, com aquele tom irônico, responde que sempre admirou o otimismo dele. Todo mundo vai olhar para essa cena e resumir de um jeito muito simples. É o bem contra o mal, uma partida de xadrez cósmica, digamos assim, com 2 jogadores em lados opostos. E tudo bem, na superfície isso até faz sentido, mas tem um detalhe aqui que importa muito mais do que o jogo em si, é a forma como cada um joga. Repara bem, a Sofia passou a temporada inteira sentando na frente das pessoas e oferecendo opções. Ela olhou para a Clara e propôs um acordo: me ajuda e aí você volta para casa. Ela sentou com Eldin e ofereceu uma barganha: aceita isso e tudo vai ficar bem, você vai embora para casa. Ela entrou na mente do Henry através daquelas visões no hospital e deu uma solução para ele. Elimina o problema e você acorda para a vida de sonhos. Toda essa interação da Sofia é um cardápio, 2 opções, você escolhe uma. Já se você reparar, o menino de branco não faz isso de jeito nenhum. Ele aparece pro Victor e fala direto: não arranca a árvore. Ele aparece para o Christopher e avisa que as respostas para o fim estão no começo. Ele simplesmente empurra a Tabitha da janela. Ele não negocia, ele não dá alternativas. Ele dá uma ordem absoluta e simplesmente desaparece. Porque um lado desse tabuleiro funciona entregando escolhas e o outro lado funciona entregando comandos, digamos assim. E porque a Sofia ainda anda visível para a cidade inteira ali, enquanto o menino de branco fica se escondendo nos cantos escuros. A série não respondeu isso ainda, mas entender essa diferença é a chave para sacar o que realmente esse lugar é. Olha comigo, por exemplo, para a cena do Jade, porque ele planeja se sacrificar ali para que a Tabitha escape com os ossos. Ele manda ela subir pela escada, disse que os filhos dela mereciam ir embora. Ele estava pronto para morrer ali. Aí a luz do sol entra pelo buraco e cria uma barreira que as criaturas não conseguem atravessar. O Jade percebeu naquele momento que ele não precisava mais morrer. Aí mudou de ideia na hora, que os 2 precisavam sair dali juntos. O sacrifício meio que saiu de pauta. Só que então é aí que a corda sabotada pela Sofia arrebenta, o céu escurece e o Jade volta para a estaca zero. Ele está novamente encurralado debaixo da terra, com as criaturas se aproximando. 3 decisões em 5 minutos, sacrifício, fuga, sobrevivência, e nenhuma delas determinou o resultado. Agora vamos olhar, por exemplo, para o Boyd, porque ele escolhe arrancar a árvore, Ele acredita que era a única forma de tirar o Jade e a Tabitha de lá. E talvez ele estivesse certo, Arrancar a árvore deu ao menino de branco acesso aos ossos, Enquanto dava a Sofia algo que ela valorizava ainda mais: a árvore fora do caminho, uma cidade totalmente desestabilizada e uma rota aberta para remover os talismãs. O Boyd escolheu a opção A de um cardápio onde tanto a opção A quanto a opção B faziam o jogo avançar do mesmo jeito. E o Henry, por exemplo, ele senta no quarto do Victor e carrega a arma. Ele achou as balas dentro de uma lata de pêssego e ele achou um revólver ali na gaveta da delegacia. Cada passo que ele deu parecia um sinal claro, exatamente como a visão prometeu para ele, dizendo que o sonho ia providenciar tudo o que ele precisava. Aí ele levanta a arma na direção do próprio filho e foi interrompido porque o Ethan entra bem na hora, dando a chance do Victor derrubar ele. O Henry jurava que estava agindo por conta própria, mas cada passo dele foi friamente colocado no caminho. Da mesma forma, a gente vê o Eldin recusando o acordo, e o cardápio dele era: aceita e vira a nova Clara, um servo fiel, mas com um dono. Ou você recusa e morre levando o único segredo que podia expor a Sofia. Ele recusou, ele orou e ele acaba
morrendo ali nas mãos da Sofia. As duas opções terminavam na mesma forma: o segredo da Sofia continuar escondido. E agora escuta só o que eu tenho para dizer sobre a Fátima, mas antes, peraí, bebe uma água e não esquece de deixar aqui nos comentários o que você realmente achou dessa cena, porque me deixou maluco. Porque a gente vê a Fátima gritando pro grupo correr, aí ela vira de frente para as criaturas e se transforma na hora. Ela paralisou os bichos ali e salvou todo mundo dentro daquele túnel. Olhando rápido, parecia o único ato de livre-arbítrio verdadeiro do episódio, mas a Sofia já tinha falado para a Clara que só queria acelerar as coisas. Então aquele sangue contaminado na garrafa era uma forma de acelerar o processo que já estava acontecendo há muito tempo. E um seguidor me chamou a atenção para isso num comentário e eu preciso pontuar aqui com vocês. O Martin passou o sangue dele pro Boyd, não sei se você lembra disso. O Boyd usou esse sangue para matar o monstro sorriso. Mas será que aquilo limpou o sangue dele, entre aspas, por completo? Porque depois disso, o Boyd doou sangue para o Ellis naquela transfusão, quando o Dale esfaqueou ele. E foi o Ellis que engravidou a Fátima. É uma corrente que vem sendo construída desde a segunda temporada. Do Martin pro Boyd, do Boyd pro Ellis, do Ellis pra Fátima, da Fátima para o monstro sorriso. A Sofia só acendeu o pavio que já estava lá dentro. E será que a Fátima escolheu virar realmente aquilo no túnel, ou ela foi só o último elo, digamos assim, dessa corrente que começou lá atrás? As pessoas não escolheram nem mesmo estar ali. Os próprios criadores confirmaram que todo morador estava ali numa encruzilhada da vida, e quando a estrada simplesmente puxou eles para dentro de From. O cardápio já tinha sido servido para eles muito antes deles baterem ali de frente com a árvore caída. Mas no meio de todas essas situações sem saída, tiveram dois momentos em que algo entrou em cena e não estava no cardápio de ninguém: os terremotos. Todo mundo já falou sobre isso e eu tenho que colocar esse assunto na mesa também, porque o primeiro terremoto veio justo quando as criaturas iam acabar com Jade e a Tabitha. As pedras caíram, os monstros recuaram e abriu um buraco na parede. Eles fugiram por ali. O segundo terremoto veio logo depois e selou a passagem nas costas deles e impediu que os monstros conseguissem segui-los. E o mais bizarro que me chama a atenção aqui é que parece que nem a Sofia nem o Menino de Branco são responsáveis pelo terremoto ou pelo céu ficando escuro, porque a Sofia até faz uma cara de surpresa quando o sol volta a brilhar depois que ela mata o Eldin. Ela tinha acabado de dizer para ele que estava escuro porque o fim estava perto. Se ela controlasse ali o ambiente, não seria pega de surpresa pelo dia clareando. E tem ainda aquele raio vermelho. Ele saiu debaixo da terra, direto da câmara onde as crianças ficaram enterradas por 500 anos, e disparou para o céu. Parecia uma energia escapando. E isso para mim levanta a pergunta que a série precisa responder na quinta temporada. A Sofia faz os jogos dela, o Menino de Branco dá as instruções dele, mas quem construiu essa cidade? Quem inventou a regra que 8 crianças precisavam ser sacrificadas? Quem determinou que o sol mantém os monstros no subsolo, que as árvores se movem e que o ciclo reseta? Os dois servem ao jogo, mas será que algum deles servem às pessoas? O jogo tem 2 jogadores ali, claro, o Menino de Branco e a Sofia de Amarelo, mas alguém construiu esse tabuleiro, e nesse episódio o tabuleiro interferiu de um jeito que assustou os dois lados. Aquela coisa vermelha nas pinturas da caverna lá na primeira temporada pode ter acabado de acordar. E de verdade, ver o Menino de Branco e a Sofia de Amarelo andando na floresta como 2 colegas de firma, conversando depois do expediente, confirmou o que a gente desconfiava. Eles são 2 forças da mesma moeda. E a gente vai para a quinta temporada carregando perguntas gigantescas. A Clara realmente fez um acordo, ou a Sofia só plantou essa memória na cabeça dela igual fez com o Henry? Se foi uma memória plantada, a Clara é só mais uma vítima acreditando numa ficção e não uma traidora. Você já parou para pensar nessa hipótese? Mais outras perguntas que ficam é, por exemplo, aquele raio de vermelho era a esperança daquelas crianças ou era outra coisa totalmente diferente escapando? A Fátima se foi de vez ou ela é a primeira criatura na história da série que se transformou e escolheu proteger os humanos em vez de caçar eles? Isso faz dela uma arma para a quinta temporada ou uma bomba relógio?
Eu ainda não tenho as respostas definitivas para essas perguntas, mas eu vou seguir teorizando por aqui, porque eu tenho certeza que muita coisa ainda precisa ser respondida para essa quinta temporada. Além disso, cara, eu vou te convidar aqui a se inscrever no canal, porque a gente vai continuar trazendo vídeos de teorias aqui. E para isso, eu preciso de você aqui embaixo nos comentários, comentando aquilo que você pensa, aquilo que passa na sua cabeça, por mais bizarro que seja, porque a discussão da gente continua aqui nos comentários, tá bom? Para esse vídeo era isso. A gente se vê num próximo vídeo. Falou e fui!